Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui é a tia Dani e hoje nós temos uma lição super importante para vocês e muito legal também. Como as outras também foram, né, pessoal? E qual, afinal, tia Dani, é essa lição? Essa lição é honrando com amor. Mas, tia Dani, afinal, o que é honrando? O que é a palavra honrar? E honrar com amor, tia Dani? Explica aí um pouquinho. Honrando com amor é uma virtude de coragem. Mas assim, virtude de coragem? É, pessoal. E hoje, pessoal, a gente vai entender melhor essa coragem. Quem foi o corajoso da nossa história final? Mas primeiro, nós temos que ler a palavra para saber o que é honrando com amor. E honrar quem, tia Dani? Calma aí, que já já vocês vão saber. Mas primeiro, lá na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 20. Opa! Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Então devemos honrar o papai e a mamãe para que a gente possa viver mais aqui, não é mesmo? E já já o tio Lucas vai contar para vocês melhor essa questão de honrar o papai e a mamãe. Mais uma dica. Pega essa dica da tia Dani. Honra seu pai e sua mãe, para que você possa viver muito tempo. E lá também, rapidinho, em Efésios, de número 6, capítulo de 1 a 3, nos diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Isso é uma promessa de Deus. Se a gente honrar o papai e a mamãe, a gente vai viver muito tempo. E para finalizar, a palavra de Deus nos diz assim, lá em Colossenses de 3, número 20. Fala assim: filhinhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, isso demonstra gratidão ao Senhor quando a gente honra o papai e a mamãe, quando a gente obedece eles. E o tio Lucas vai contar para vocês a história de hoje. E vamos para a nossa aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de duas histórias. Vamos falar sobre honrar os nossos pais. E para isso a gente vai conhecer a história de dois filhos. Filhos que honraram os pais e aqueles que não honraram os pais. E pessoal, a primeira história é sobre um filho muito esperado. Abraão já era bem velho. Ele e sua mulher, veinha, a Sara, receberam de Deus uma promessa. E Deus pediu que Abraão olhasse para o céu. E então ele disse: olhe bem para o céu, conte as estrelas que puder. Pois bem, este será o número de seus descendentes. O problema, pessoal, era que Abraão ainda não tinha nenhum filho e nem idade para começar a tê-los. Pessoal, Abraão já era um vovozinho. Ele tinha 75 anos de idade. E a Sara tinha 65, uma vovozinha também. Pensa, como poderiam ser pais nessa idade, pessoal? Dois vovozinhos sendo pai? Imagina! Pessoal, e nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas, pessoal, e tem o tempo certo para tudo. E como para o Senhor nada é difícil, ele resolveu testar a fé de Abraão mais um pouquinho. Anos se passaram e quando Abraão já tinha 100 anos. Então, pessoal, com 100 anos a promessa se cumpriu. Ele teve um filho e deu o nome de Isaac. E em hebraico esse nome quer dizer ele ri. E pessoal, Abraão, ele escolheu esse nome porque Deus havia dado a ele e a sua esposa um motivo de alegria, que era o pequeno Isaac. E o menino Isaac, pessoal, ele cresceu. E pessoal, um tempo depois, Deus
pôs a fé de Abraão em teste. Ele queria saber se Abraão confiava nele. Então Deus disse: pegue agora Isaque, seu filho, que você tanto ama, e vá até a montanha, e lá ofereça seu filho como sacrifício. Que prova, hein, pessoal? E sem duvidar, assim que amanhece, Abraão arrumou o que era necessário. Chamou 2 empregados e com Isaque foram para o lugar que Deus havia indicado. Foram 3 dias de viagem, pessoal. E naquela época eles não tinham avião, eles não tinham carro, muito menos uma bicicleta. Eles andavam de pé mesmo e o burrinho para carregar as coisas. E é isso. E a gente aqui morrendo de preguiça. Para ir na cozinha tá todo mundo com preguiça. E lá eles andam, viajam 2, 3 anos, 2, 3 meses aí a pé. 2, 3 dias, nesse caso aqui foi 3 dias. Pensa, esse povo gostava mesmo de andar. E eles eram muito saudáveis, né? Mas voltando para a história, pessoal, eles foram para o lugar que Deus havia indicado. E vocês podem imaginar o que se passava na cabeça de Abraão, pessoal. Ele via seu filho, sabia o que teria que fazer e não podia falar isso com ninguém. Eu imagino que Abraão se perguntava sobre a reação de Isaac. E qual seria, hein, pessoal, essa reação de Isaac? E bom, pessoal, depois dos 3 dias, Abraão viu o lugar de longe. Então dispensou os empregados e foi sozinho com Isaac. Ele disse aos seus empregados: fique aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali diante para adorar a Deus. E daqui a pouco voltamos. E pessoal, naquele tempo, o modo de que as pessoas adoravam a Deus era por meio do sacrifício de um cordeiro. Então, pessoal, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, para ele carregar. Pegou uma faca, o fogo e foram andando. Pessoal, eles estavam andando e Isaac olhou aquilo e achou meio estranho, né? E ele perguntou: ô pai, nós vamos adorar a Deus, não é? Mas onde está o carneiro para o sacrifício? Aí Abraão respondeu: olha a fé de Abraão, hein, pessoal? Abraão respondeu assim: filho, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício. E pessoal, até aquela hora, Isaac não tinha ideia do que estaria para acontecer. Mas pessoal, Isaac ele não desrespeitou seu pai, ele confiou nele. Isaac, pessoal, honrou seu pai. E ele, obedecendo seu pai, foram caminhando juntos. E quando chegaram na montanha que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois, amarrou Isaac e colocou ele sobre a lenha. E vocês acham que nessa hora Isaac já sabia o que havia acontecido? Será que ele tinha se dado conta de que o seu próprio pai iria queimá-lo para poder agradar a Deus? Ele podia ter se rebelado, gritado, corrido. Afinal, Abraão já era um vovozinho, ele já não tinha mais força, já não conseguia correr. Ele não ia conseguir alcançar Isaac novo. Não ia conseguir. Mas, pessoal, Isaac não fez nada disso porque respeitava e honrava seu pai. Ele ficou ali quietinho, esperando as ordens de seu pai, em obediência. E Abraão? Pessoal, Abraão, como filho de Deus, também podia não ter obedecido. Podia ter tentado negociar com o Senhor, dizer que sacrificaria qualquer outra coisa, menos seu único filhinho. O filho que demorou 100 anos para nascer, o filho que eles teve que esperar 100 anos para ter. Pessoal, mas Abraão não fez nada disso. Abraão ele honrou também seu pai, ele obedeceu a Deus. E, pessoal, vamos parar essa história por aqui por enquanto. Agora vamos ver a história de outro pai e seus 2 filhos. Pessoal, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. Esses 2 rapazes não eram boa gente, não. Eles não se importavam com Deus, eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham de direito e daquilo que pertencia ao Senhor. E pessoal, lembra que eu falei que naquele tempo as pessoas adoravam a Deus sacrificando carneiros? Pois então, quando
alguém estava oferecendo seu sacrifício, parte da carne poderia ser dos sacerdotes. Mas Ofni e Finéias davam sempre um jeito de pegar mais carne para eles. Eles enganavam as pessoas e maltratavam-nas sem parar. Eli, o pai que estava muito velho, tentou repreender os filhos, mas eles nem ligavam. E pessoal, na verdade isso aconteceu porque quando Ofni e Finéias eram crianças, Eli não os repreendia. Eli não os castigava, ele não chamava a atenção deles. Ele deixava os seus filhos fazerem o que quisessem. E agora, pessoal, era tarde demais. E sabe qual foi o resultado? Pessoal, Ofni e Finéias morreram. E ninguém mais da família de Eli se tornou sacerdote. E por quê? Eli, pessoal, não corrigia seus filhos. Ele viu que falhou como pai. Pois, afinal de contas, os pais devem disciplinar os seus filhos para o bem dos próprios filhos. E, pessoal, voltando para a primeira história, vemos algumas coisas diferentes. Isaac obedeceu e honrou seu pai, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. Ele confiou em seu pai e no Deus de seu pai. E vamos ver na Bíblia como terminou essa história. Vamos ler Gênesis 22, 11 a 13. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão! Abraão! Aí Abraão respondeu: Estou aqui. O anjo do Senhor disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício no lugar de seu filho. Uau, pessoal, quanta diferença, hein? Por causa de sua obediência a seu pai, Isaac foi abençoado com uma enorme quantidade de descendentes. Já os filhos de Eli não tiveram essa mesma bênção, pois seu pai não os disciplinou. Quando viu que seus filhos haviam se tornado pessoas ruins, tentou arrumar a situação. Mas, pessoal, foi tarde demais. E isso, pessoal, nos mostra uma lição valorosa. Nossos pais nos disciplinam porque nos amam e querem apenas o nosso bem. E, pessoal, vamos ver o que nos diz o mandamento sobre respeitar os nossos pais. Vamos ler Efésios 6, de 1 a 3 e depois Colossenses 3, 20. Lá em Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E agora, pessoal, vamos ler Colossenses 3:20, que diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pessoal, porque soube respeitar seu pai, Isaac, além de viver por muito tempo, também teve muitos descendentes. E, pessoal, é desta maneira que Deus quer que sejam as famílias. Ele deu a vocês, aos seus pais, para que pudessem criar vocês. Ele os escolheu especialmente para isso. A promessa em Efésios e em Êxodo diz que se vocês obedecerem a sua mãe e o seu pai, vocês terão uma vida longa e muito feliz. E quando vocês honrarem uma autoridade que Deus colocou sobre vocês, vocês também receberão as bênçãos dele. Pessoal, as crianças que não obedecem não entendem as instruções que Deus tem para elas por meio de seus pais. Com o resultado disso, as coisas não vão muito bem para elas. Elas fazem coisas ruins e a vida se torna muito difícil. E, pessoal, conforme a gente viu na história, aqui, os filhos que não obedeceram o pai, eles terminaram de uma forma muito ruim, pessoal. Eles morreram. Pessoal, e vocês, depois que ouviram essa história, talvez vão pensar 2 vezes antes de desobedecer os seus pais novamente, não é mesmo? Pessoal, a gente tem que obedecer aos nossos pais, a gente tem que honrar os nossos pais, fazer aquilo que eles pedem pra gente fazer. E eu sei, pessoal, que às vezes é muito difícil, eu também sou filho. Eu moro com meus pais, meu pai e minha mãe, às vezes eles pedem para mim fazer alguma coisa e é muito difícil. Mas a gente tem que fazer isso, é um mandamento do Senhor, a gente tem que honrar os nossos pais, a gente tem que obedecer aos nossos pais. Mesmo que a gente às vezes não perceba, mas nossos pais sabem o que é melhor pra gente, eles viveram muito mais do que a gente, eles têm muito mais conhecimento das coisas da vida do que a gente. E a gente, por mania, acha que a gente é dono de tudo, dono das nossas vidas, e acha que a gente sabe de todas as coisas. Mas não é assim, pessoal.
A gente precisa obedecer aos nossos pais, tá bom? Que Deus abençoe vocês e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a obedecer aos nossos pais, a honrar os nossos pais e a entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz, a te obedecer também, a seguir aquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Guarda as nossas vidas, a nossa semana. Muito obrigado pelo Natal que se aproxima, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Guarda as nossas vidas, a nossa semana. E é no Teu nome, meu Deus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana na presença de Deus e um ótimo Natal também, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tchau!